Olá, eu sou a Clau e compartilho com você uma página do meu diário. Pessoal, eu dei uma sumidinha. Eu confesso pra vocês que eu havia gravado um vídeo, inclusive esse mesmo vídeo, e fui procurar ele no meu celular e não encontrei. E aí eu fiquei com muita raiva e fui desanimando, mas eu estou aqui pra regravar esse vídeo pra vocês e contar quais alimentos que eu não consumo e alimentos que eu evito, porque eu percebo que são alimentos que não faz bem pra mim. Então vamos lá. O primeiro alimento que eu evito, eu fiz uma listinha aqui, então eu vou acompanhar olhando sempre pra ela. O primeiro alimento que eu evito é mortadela. Eu gosto muito de mortadela, mas é uma coisa que eu como assim, uma vez a cada 2 meses. É uma coisa que eu evito bastante. Apesar de gostar, eu consigo viver sem. E o que eu sinto? Por que eu evito? Antes de fazer a cirurgia, sempre que eu consumia, me dava diarreia. Então, se antes me fazia mal, hoje eu continuo evitando. Mesmo hoje não tendo o mesmo efeito, mas eu continuo evitando. Açúcar refinado. Eu não sou aquela pessoa que gosta muito de coisas doces, então, pra mim é super tranquilo evitar açúcar refinado. Eu faço uso de adoçante, mas nem sempre também. Quando eu vou fazer suco, alguma coisa que precise de açúcar, eu coloco menos quantidade porque eu já não gosto. Suco, às vezes eu uso com adoçante. Quando eu vou fazer algum suco da polpa e opto pelo açúcar, eu não coloco tanto porque eu não gosto. Não sou aquelas pessoas que colocam açúcar no leite, por exemplo. Eu não gosto. Eu coloquei ele na lista de uma das coisas que eu evito, porque também é uma coisa que eu percebia que não causava diarreia, mas sempre que eu consumia alguma coisa com excesso de açúcar, eu sentia cólicas. No período menstrual, eu percebia que as minhas cólicas aumentavam. Então, por isso, eu optei por tirar e também porque é uma coisa que eu não consumo tanto, acaba que veio a calhar. Leite em pó é uma coisa que eu evito. Como eu disse pra vocês num videozinho curto que eu havia gravado, eu retirei o leite de caixinha. Antes eu era uma pessoa que gostava bastante de leite de caixinha, consumia bastante e percebi que me fazia muito mal. Foi quando eu descobri endometriose, o leite foi uma das coisas que me fez descobrir, porque começou a desconfiar que eu poderia ter intolerância ou que eu tinha dado alguma intoxicação alimentar. E aí fomos investigar se tinha alguma coisa a ver com o leite. Porque sempre que eu bebia leite, aliás, eu tinha muita diarreia antes de descobrir que eu tinha endometriose. Eu sempre tive o intestino solto. Mas eu bebia leite de caixinha todos os dias. Então, acaba que eu pensei que poderia ser alguma coisa relacionada ao leite. Eu fui tirando o leite aos poucos e percebendo que eu tive uma melhora. Tanto que quando eu fui ver se eu tinha intolerância, a nutricionista até pediu para eu mudar o leite para um leite sem lactose. E eu comprei, não consegui beber. Comprei o leite de castanha, também não consegui beber. E decidi, então, parar com o leite de caixinha. Depois que eu descobri que eu tinha endometriose e não intolerância à lactose, eu fiz alguns testes, tentei beber leite de caixinha e vi que não me fazia bem. As minhas cólicas aumentavam muito, eu tinha muita diarreia. Eu penso que às vezes a infecção no intestino aumentava e eu decidi parar. Aumentavam os gases, então eu decidi parar. E aí, para substituir, eu uso leite em pó. Mas o leite em pó não é saudável também, eu sei disso. Mas sempre que eu tenho vontade de consumir, eu estava optando pelo leite em pó. Mas é uma coisa também que nem é tanto. Eu já nem faço tanto uso. Agora, nesse exato momento, eu estou consumindo leite caipira, o leite verdadeiro mesmo, né? E o leite caipira eu não percebo que me faz mal. Nem antes, nem agora. Eu percebo que me faz mal. Claro que aumentam os gases, sim. E que não tem necessidade de beber todos os dias. Eu confesso que gosto.
mas é uma coisa que eu sei também que não tem necessidade e o quanto eu puder evitar, eu evito. Carne vermelha. Carne vermelha realmente é uma das grandes vilãs da inflamação. Eu percebia isso não no dia a dia, porque às vezes a gente alterna, né? Come carne, come frango, come carne, come outra coisa, e eu não percebia que eu passava mal. Mas se eu participo de algum churrasco, se eu vou a algum churrasco, no outro dia é certeza que eu dou diarreia. Então eu percebo que a carne aumenta a minha inflamação e muito. Então eu tento evitar. Eu fico sem comer proteína? Não fico. Eu substituo pelo frango, peixe às vezes, mas mais vezes o frango e às vezes carne. Então eu tento consumir carne uma vez por semana. Gosto muito, queria consumir todos os dias, mas não me faz tanta falta assim. Dá para substituir bem ou pelo frango ou pelo peixe. Consigo ficar sem. Carne de porco, dizem que faz parte do grupo de carnes vermelhas, né? Mas a carne de vaca eu percebo em mim maior inflamação que a carne de porco. Quando eu substituo por carne de porco, eu não percebo que eu sinto tanto mal. Mas a carne de porco é uma carne que eu não consumo tantas vezes. Então, às vezes, o teor de inflamação é igual e eu não percebo por consumir menos. Mas eu consigo substituir bem a carne vermelha. Participo de churrasco, como em churrasco, sim. Normalmente, hoje após a cirurgia, eu percebo que não sinto tanta dor depois, no segundo dia. Mas eu sei que inflama sim. E às vezes, quando eu consumo a carne vermelha também, após consumir muita carne vermelha, o próximo período menstrual, eu sinto mais dores. Então, é uma coisa... Eu tô falando isso baseada no anti-cirurgia e não agora. Porque agora, eu acabei de passar por um período menstrual, eu não senti nenhuma dor, nada, graças a Deus. Mas eu continuo mantendo o meu padrão de coisas que me faziam mal antes e tento continuar cortando e evitando hoje. Salsicha. Salsicha é uma coisa que eu raramente como. Gosto, já nem sei se eu gosto tanto, acho que eu já desintoxiquei. Gostava bastante, mas hoje é uma coisa que nem me faz falta e ela tá quase indo pro uma das coisas que eu não consumo mais. Então, sobre ela eu nem vou falar muito. Salsicha a gente sabe que não faz bem pra ninguém, mas raramente, bem raramente eu como mesmo. Posso falar que eu como salsicha o quê? A cada 6 meses, uma vez por ano, ou às vezes nem isso, às vezes eu passo tranquilamente. Então ela tá quase indo pros alimentos que eu não consumo mais. Agora, alimentos que eu não consumo mais. Alimentos, bebidas, enfim, vamos lá. Primeiro alimento que eu não consumo mais, presunto. Esses dias eu até comprei e tentei comer, é uma coisa que não me agrada mais, é uma coisa que não me faz bem, eu como, eu tenho a sensação de estar comendo plástico, então é uma coisa que eu não como. Eu tenho, assim, não vou falar que é uma coisa que eu não como nunca, porque, por exemplo, se eu estiver comendo um sanduíche, apesar de hoje eu nem compro sanduíche que vem presunto, eu peço pra tirar. Mas se eu tô comendo alguma coisa que vá presunto, tipo lasanha, alguma coisa, eu já tiro, é automático. Porque é uma... não sei explicar. É como se fosse um plástico, ele nem derrete, nem cozinha, nem nada. Então é uma coisa que não me agrada e eu sei que me faz mal. Assim como salsicha. Então presunto é uma coisa que eu já não consumo mais. Sazon. Sazon eu fiz um videozinho também. E era uma das coisas que eu comia muito. Pra mim, tempero sempre foi Sazon. E agora, passando por esse processo de descobrir o real sabor dos alimentos, não foi fácil, mas tenho sobrevivido. Gostava muito de comer pipoca com Sazon. Não era daquela de colocar Sazon no arroz, Sazon no feijão, mas, por exemplo, eu sinto falta de um Sazon no macarrão, eu sinto falta de um Sazon na sopa, mas hoje eu tô conseguindo substituir bem, tô testando alguns temperos e tem dado certo.
é uma coisa que também eu percebia que me fazia mal. Eu comia pipoca e pensava que era a pipoca que me causava diarreia, mas não era pipoca, era o Sazon. Não sei se é pipoca também, mas hoje eu como pipoca e não passo mal. Então, o Sazon eu decidi, assim como o refrigerante, que eu já vou falar pra vocês, eu decidi de um dia pro outro. A partir de hoje, não uso mais Sazon. Refrigerante, eu decidi quando eu fiz a minha primeira cirurgia. Era uma coisa que me fazia muito mal, muito mal. Mal no sentido de não causava diarreias, mas eu sentia muitos gases e eram gases que não saíam. Eram gases que ficavam circulando pela barriga e isso ocasionava muitas dores. Então, eu fiz a cirurgia. Quando liberou a minha alimentação, após a primeira cirurgia, eu decidi que eu não beberia mais refrigerante. Então, eu decidi cortar. Isso tem uns 3 anos, acho que agora vai fazer 3 anos. Eu não bebo mais refrigerante. Sinto falta de alguns sabores. Eu sinto falta dos sabores de refrigerante que puxam pro limão. Eu agora tô bebendo, não sei se faz bem. E eu parei refrigerante, vou abrir aspas aqui. Eu decidi parar o refrigerante porque me causavam esses gases. Mas eu já vi vídeos, já vi relatos de pessoas dizendo que não é o gás que faz mal, é a substância do refrigerante. Tanto que tem pessoas que bebem água com gás e não sente nada, bebem água com gás, limão, enfim. Eu não gosto de água com gás. Eu gosto de água. Água com gás pra mim não é água, não consigo beber. E agora eu tenho experimentado, vou até colocar a foto no cantinho pra vocês, H2O, que diz ser um refrigerante, mas com menos gases, menos açúcar. Sei que tem, sim, um adoçante que não faz bem para a saúde, mas às vezes eu sinto falta desse gostinho de limão, sabe? Por isso eu tenho experimentado às vezes. Bebo todos os dias? Não bebo. Não era daquelas pessoas que gostava de refrigerante todos os dias, então para mim foi muito fácil fazer essa retirada. E agora eu bebo todos os dias esse H2O? Também não. Bebo uma vez por semana, a cada 15 dias, ou dependendo, nem isso. Se eu beber uma vez por semana é porque tem em casa. Mas se não tiver também, não vou até o mercado para comprar isso. Não é uma coisa que eu sinto tanta falta. Os alimentos são esses. Eu quis trazer para vocês porque algumas pessoas perguntaram o que eu bebia, o que eu comia, como eu sabia que me fazia mal. Eu fui percebendo que me fazia mal, sempre eu observava o que eu comia no mês e como ficava o meu período menstrual. Então, se eu extrapolava muito na carne e o período menstrual eu sentia muita cólica, eu já sabia que tinha alguma ligação. E aí, no próximo, eu tentava evitar e percebi uma melhora. Refrigerante, eu percebi uma melhora de 70%, de tão mal que me fazia. Sazon, percebi uma grande melhora também. Produtos industrializados, sem falar, são coisas assim, se a gente for até a nutricionista, eles não vão indicar para você consumir produtos industrializados, não vão indicar para você consumir Sazon, refrigerante, nada disso. São alimentos prejudiciais para a saúde de todos, né? Não para minha saúde, porque tenho endometriose, ou para a saúde de alguma pessoa que tem alguma doença específica, mas para a saúde de todos. Então, quanto mais saudável a gente puder comer, melhor é. Melhor é para o nosso corpo, melhor é para evitar dores, para quem sente, assim como eu. Enfim, quis trazer esse vídeo para vocês. Espero que gostem. Deixe aí seu comentário, curte, compartilhe esse vídeo. Beijos e até a próxima!